Então vamos lá, então. A gente vai começar os exercícios aqui da semana 2. A gente leu o texto falando sobre a escravidão africana e tudo mais, os navios negreiros, o que é o banzo, os quilombos, o zumbi, a dandara, o que é capoeira, o candomblé, os orixás, o sincretismo. Então vamos lá para as questões aqui, ó. Explica a diferença entre escravidão na África e escravidão no Brasil. Então, no texto, ele falou como que funcionava a escravidão na África e a escravidão no Brasil. Então, a gente vai falar da África primeiro. Vou colocar assim, ó. Na África, no continente africano, a escravidão normalmente era por dívidas ou para a construção de empreendimentos, não de empreendimentos, de benfeitorias, construção de benfeitorias, acho que benfeitorias, pouca melhoramentos. Não, deixa eu ver. Que palavra que eu posso usar aqui? De obras públicas. Obras públicas ou barra agricultura. Então na colheita, né? Colheita e plantio de alimentos. Certo? E os escravos, normalmente, depois de um tempo, eles eram livres, tá? Então era uma escravidão momentânea ali. Eles não eram tratados como objetos. Eram tratados como mercadorias. Então eles não eram vendidos, né? Não. Aqui, ó. Não eram comercializados. O que acontece? Na África, quando eles faziam escravidão lá, o escravo ele não era tratado como mercadoria como era no Brasil. Então não era vendido, não tinha um mercado de escravos nem nada. Então eles entravam em guerra com outras tribos, eles escravizavam as pessoas dessa tribo, eles trabalhavam durante um tempo lá em obras públicas, na agricultura e tudo mais. Depois de um tempo eles eram libertados ou inseridos na sociedade, ou eles começavam a viver ali na sociedade onde eles foram escravizados, tá? Já no Brasil, foi ao contrário. Vou colocar aqui, ó. Brasil. A escravidão tinha objetivo comercial e os escravos eram tratados como mercadorias, tá? A diferença é essa. Então, você imaginar lá na África, os escravos eram presos e tudo mais, e eles eram inseridos na sociedade como mão de obra. Então, eles trabalhavam, por exemplo, pavimentando rua, plantando, colhendo e tudo mais. Só que eles não eram vendidos. Eles não eram um objeto assim de venda, essas coisas assim. Já no Brasil, não. No Brasil, eles trouxeram os escravos para cá para serem vendidos, certo? Como mão de obra. Então, os escravos, eles tinham esse objetivo de serem comercializados e os donos deles possuíam a posse deles. Então, era como se fosse mercadoria, tá? Então, essa é a principal diferença da escravidão africana e da escravidão no Brasil. Certinho? Aqui, ó. Cite e explique as formas de resistência dos escravizados no Brasil. Então, vocês querem tirar print aí? Já escreveram? Ou se não, posto no YouTube também, depois vocês podem ver lá. Não tem problema não. A 2 aqui, ó. Formas de resistência. Então, a gente colocou um tanto aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Sincretismo religioso
colocar quilombos, tá, fugas, fugas não, motins, né? Barra revoltas e o vocal banzo, a palavrinha lá que quer dizer saudade. O que é o sincretismo religioso? Essa Celebrar semana, professor. essa semana 2, Ah, tá. a semana 2. Celebrar a religião de matriz africana, porém utilizando santos católicos. O que acontece? Ele celebrava a religião deles, só que ao invés de ir lá para fazer uma oração para Ogum, Oxóssi, Iemanjá e outros orixás, eles iam lá e colocavam santos católicos, tá? Tipo São Jorge, Nossa Senhora da Conceição, São Sebastião, etc. Então era um modo deles continuarem com a religião deles, sem que os portugueses dessem alguma punição para eles, tá? Os quilombos eram comunidades escondidas que tinham habitantes, homens e mulheres negros fugidos da escravidão. Então eram o quê? Comunidades que os negros formavam e esses negros eles fugiam da escravidão, tá? Então a gente chama isso de quilombos, tá bom? Os motins, ou as revoltas, né? Eram organizados pelos escravizados para Professor, depois sobe rapidão lá que eu não entendi nenhum. contestar a escravidão. Subir para onde? Não sei subir. Ah, para você Né? ver O secretismo religioso. isso. O secretismo religioso é quando eles celebravam a religião deles usando os santos católicos, tá? Eles usavam os santos católicos para celebrar. E o por último, o banzo. O banzo que quer dizer saudade, né? Saudade. Deixavam os escravizados com problemas, problemas mentais. Ah, vou colocar, deixavam os escravizados tristes pela situação que ocasionava muitas vezes suicídios ou mortes por doenças. Doenças mentais, né? Não doenças mentais, mas relacionadas à mentalidade. Por exemplo, você ficar muito triste, você ficar com depressão, tudo mais. Eu vou colocar até entre aspas aqui, ó. Depressão. Não é uma doença relativa à mentalidade, né? Igual a gente vê hoje. Às vezes, algumas pessoas que têm alguns problemas mentais que acaba gerando outros tipos de doença, né? Então, é mais a depressão mesmo. As pessoas, às vezes, muitas vezes suicidavam, né? Tirava a própria vida por não aceitar aquela condição que eles estavam, né? Que era uma condição muito ruim, né?
você viajar no navio, ficar lá 2 meses, naquela situação que eu comentei com vocês, né? Que não tinha banheiro, não tinha nada, então as pessoas tinham que fazer as necessidades ali mesmo, às vezes, muitas vezes nas próprias roupas, quando tinham roupas, né? Então, era uma situação muito degradante e muitos morriam na viagem, né? Do, da África até o Brasil. 3. Deixa eu só tirar isso aqui. Explica o que eram os navios negreiros e como a escravidão era tratada dentro deles, como os escravizados, né? Então, ó, os navios negreiros faziam o tráfico de escravizados da África para o Brasil e outras colônias na América. As viagens duravam cerca de 2 meses, mais ou menos, e as condições eram horríveis. 2 pontos. Não tinha alimento suficiente, as condições de higiene eram extremamente precárias, doenças matavam milhares de pessoas, etc. As condições eram as piores, as pessoas eram acorrentadas, elas tinham que fazer as necessidades no próprio navio, né? Muitos morriam com doenças, né? Estavam ali, eles eram muito mal alimentados, então o alimento não era suficiente para a viagem toda, e, e era uma coisa assim extremamente degradante, né? Para as pessoas, assim, ficar num lugar apertado, não ter o que comer, passar fome, sede. Então, imagina as piores condições assim que um ser humano pode passar se as pessoas passarem. Então, um fato assim muito impactante, né? Muito triste assim, né? Em pensar que essas pessoas foram colocadas nesse tipo de situação para serem vendidas como mercadorias, né? Aqui no Brasil. Mas, Boa tarde. boa tarde. Boa tarde. Então é isso, gente. É só os exercícios mesmo. Eu nem vou começar a terceira semana, porque senão eu vou me adiantar muito. Daí a gente vai acabar terminando o PET muito rápido. Ficou alguma dúvida, alguma coisa nos exercícios? Ou vocês conseguiram entender? Tranquilo, professor. Eu tô sem dúvida. Tranquilo? Então beleza, então. Vou confiar em vocês, então. Vou confiar em vocês. Então,